o mercado de trabalho agora em Moçambique está muito competitivo e exige muito conhecimento prático. Eu prefiro recrutar uma pessoa com, com, com experiência, porque é um indivíduo que primeiro vai trazer o seu know-how e é uma pessoa que não vai precisar de ter um acompanhamento assim, tipo direto, olhando para aquilo que é a dinâmica do trabalho em projetos de emergência. Eu prefiro mesmo recrutar um indivíduo que já tem experiência e que admitiu que vai trazer mais alguma coisa adicional no trabalho. As pessoas, os candidatos que não têm experiência na posição, primeiro é que tem que ser ousado. Pensa e seja humilde. Yeah. É basicamente isso. Seja ousado, seja humilde e pratique com o job description, basicamente. Saudações a todos os participantes. O meu nome é Wilson, vosso especialista em assuntos ligados à empregabilidade, emprego e orientação profissional. Hoje estamos aqui para mais uma conversa sobre algum tema de interesse dos jovens que está ligado mesmo à questão de mercado de trabalho. E hoje nós nos propusemos a responder a uma das perguntas mais polêmicas que os jovens fazem: por que as organizações preferem recrutar pessoas experientes ao invés de iniciantes? E para isso nós temos um convidado, Nelson VTVN. Nelson, pode Yeah, cumprimentar aí os nossos yeah, participantes. ok. Então, Sim, quem é o Nelson? O Nelson é um moçambicano. Ele é formado em administração pública pela Universidade Eduardo Mondlane e ele é um profissional da área de recursos humanos e administração já há mais de 5 anos e é atualmente o gestor de recursos humanos da Médicos Sem Fronteiras e, portanto, ele tem propriedade para falar sobre o que nós estamos aqui hoje a nos propor a conversar sobre. Então, o nosso ponto de partida é primeiro tentar enquadrar ou tentar encontrar um espaço no nosso contexto em que se enquadra a questão da empregabilidade ou a dinâmica do mercado de trabalho. Como é que está o mercado de trabalho hoje, Nelson VTVN? Quais são as dinâmicas atuais? bom, para começar, muito obrigado pelo convite, para estar aqui e poder dar a minha reflexão no que diz respeito ao mercado do trabalho em Moçambique e poder dar também a minha contribuição, né? Do meu dia a dia e meu conhecimento prático que tenho na área de recursos humanos e administração. Bom, no que diz respeito à questão que me coloca, o mercado de trabalho agora em Moçambique está muito competitivo em que contexto? É que o mercado de trabalho agora está muito exigente e exige muito conhecimento prático, né? E para além do conhecimento prático, também exige conhecer algumas línguas estrangeiras, como o inglês principalmente, e o francês e o espanhol. Então, basicamente, o mercado de trabalho agora em Moçambique está muito competitivo. Você tem que ser uma pessoa com um know-how capaz de solucionar problemas do dia a dia, daqui para aqui, a curto tempo. Na prática, basicamente é isso, né? O mercado está muito competitivo, as empresas, as organizações agora estão muito exigentes, como às vezes não basta só fazer uma entrevista, às vezes você tem que ir num teste prático, fazer um teste prático. Depois do teste prático, fazer um teste, aliás, um teste escrito. Depois do teste escrito, vai para um teste prático para verem qual é a sua capacidade de você saber mexer em alguns softwares, né, relacionados à administração ou da sua posição. E também verem seu know-how em termos de conhecimentos informáticos. Então, é basicamente, no meu ponto de vista, é basicamente isso. O mercado de trabalho agora está assim, em Moçambique. Boa. Então, nesse contexto, as empresas ou mesmo as organizações, elas têm sido cada vez mais exigentes, como o Nelson fez aqui referência, e por isso nós, como candidatos, precisamos nos diferenciar de alguma forma ou sermos capazes de mostrar o nosso potencial para poder ocupar as vagas ou aumentar as nossas chances de sermos recrutados. E então a nossa pergunta: por que que as empresas normalmente preferem pessoas experimentadas ou mais experientes do que pessoas novas nos seus processos de recrutamento? Bom,
olhando para aquilo, olhando para o meu dia a dia, né, nos processos de recrutamento e seleção, eu penso que as empresas agora preferem pessoas com experiência relativamente a indivíduos que são formados, mas ainda não tem a prática, porque, como eu dizia na minha primeira intervenção, o mercado agora está muito exigente. E eu, como um profissional de recursos humanos, olhando qual é a dinâmica do trabalho, qual é a dinâmica do trabalho na posição em que eu estou, e olhando para como eu posso dizer, fazendo uma pequena diferenciação, né, entre projetos de desenvolvimento e projetos de emergência, aí eu acho que no projeto de desenvolvimento há um pouco de relaxo, ok? Enquanto que no projeto de emergência, por exemplo, como aqui em Cabo Delgado, há muita correria, ok? Então, falando na primeira pessoa, eu prefiro recrutar uma pessoa com, com, com experiência, porque é o indivíduo que primeiro vai trazer o seu know-how, né? Dos locais onde ele já passou, para além do know-how que ele traz, ele vai trazer também alguma experiência num processo de tomada de decisão, no dia a dia do trabalho, e é uma pessoa que não vai precisar de ter um acompanhamento assim, tipo direto, né? É uma pessoa que já tem conhecimento, uma pessoa que já tem know-how, sabe fazer as coisas na prática e em curto tempo, às vezes. Então, eu muitas das vezes, olhando para aquilo que é a dinâmica do trabalho em projetos de emergência, eu prefiro mesmo recortar o indivíduo que já tem experiência e que eu sei que vai trazer mais alguma coisa adicional no trabalho. É claro que uh, as pessoas com experiência no mercado de trabalho são muito exigentes no que diz respeito a questões salariais, porque o indivíduo com experiência ele exige salário um pouco mais alto. Mas como organização ou como profissional de recursos humanos, às vezes eu prefiro recrutar essa pessoa com o qual eu vou negociar o salário, vou lhe pagar de acordo com aquilo que ele quer, porque eu sei que é um indivíduo que também vai me trazer bons resultados, ok? É uma pessoa que eu não vou precisar de monitorar. Então, basicamente, no geral, tem a ver mais com conhecimento prático. Um indivíduo com experiência é um indivíduo que tem conhecimento prático e que pode vir solucionar meus problemas daqui para aqui e ainda trazer mais um outro know-how no contexto organizacional. Agora, relativamente a pessoas que ainda não têm experiência no mercado de trabalho, eu penso que, bom, eu também não vou defender, dizer que não, porque como não tem experiência não vamos defender, não vamos recrutar, não. Eu acho que, aliás, eu penso que é preciso ser um pouco ousado. Ousado em que sentido? Às vezes, quando nós elaboramos job descriptions, nós colocamos lá muita coisa, né? Nós colocamos lá muita coisa, colocamos lá muita exigência, aliás. Mas, na verdade, é que o indivíduo que já acabou de ser formado, que que tem um mínimo de prática ou que entende um pouco, que, vamos lá, que conhece um pouco de informática, porque nós aqui usamos muito questões que têm a ver com, usamos muito Excel, usamos muitos softwares relacionados a recursos humanos e administração. Então, um indivíduo que já esteve na faculdade e que tem capacidade de usar o computador como utilizador, eu acho que esta pessoa tem que ser um pouco ousada. Escreve uma carta, diz na carta, né, a carta de candidatura, pá, eu não tenho experiência nesta posição, mas pelo menos que vocês escreveram aí no job descriptions, com a vossa ajuda eu sou capaz de fazer isso, tá a ver? Então, só de você dizer com a vossa ajuda sou capaz de fazer isso, eu como recurso humano, o que eu vou analisar? Esse indivíduo aqui, pelo menos sabe mexer no computador, mas ele só vai precisar de alguns conhecimentos científicos ou técnicos da nossa organização para ele poder fazer esse trabalho. Então, eu basta lhe dizer, ok, amigo, mapa de férias faz assim, 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 para fazer um mapa de férias. Eu basta, ok, mapa de férias faz assim, isso aqui é janeiro, fevereiro, março, corta até aqui, cria uma célula assim, você cria uma fórmula aqui, que quando fazer isto ele calcula assim. Ah, sabe, sim, ok, então o mapa de férias faz assim. Ele viu escrito no job description saber fazer mapa de férias. Mas se você for um indivíduo que, vamos lá, se não for ousado, com medo, você não vai aplicar aquela vaga, porque quando houve mapa de férias, pensa que é coisa de outro mundo. Não sei se estou a fazer perceber. Mas são coisas básicas que estão no job description, pode fazer, tá vendo? Então, eu sou da opinião, as pessoas, os candidatos que não têm experiência na posição, primeiro é que tem que ser ousados. Tenta. Você não sabe o que vem de lá. Tenta. Dois,
As pessoas têm que, os candidatos têm que ser muito humildes o suficiente para ser capaz de concorrer a uma vaga de assistente. Ok, nós sabemos que você é mestre, mas você nunca trabalhou, você não conhece a prática. Concorre lá, assistente. Não vai correr logo para oficial, coordenador ou gestor. Enquanto você, o que tem MBA, assim, tem seu master, mas você nunca esteve naquela posição. Vou te colocar lá. Você não vai fazer nada, para ser sincero. Então, os candidatos, primeiro têm que ser ousados, tendo em conta aquele conhecimento prático que já trazem da faculdade. Segundo, tem que ser humildes o suficiente de se candidatar-se a posições pequenas. Está a perceber? Ok, olhando para o contexto do mercado agora que está muito exigente. Ok, você é formado, vamos lá. É formado em quê? Em administração, em gestão, em contabilidade. Mas o mercado agora está muito exigente, ok? Não falas inglês, ok? Ok, esteve em gestão, mas o Excel estava a passar mal na faculdade. Ok, ok, mas pelo menos já fizeste a faculdade e tens o certificado, certo? Então, seja humilde, nem que seja para você concorrer a uma vaga de guarda para iniciar. Não há problema. Na verdade, quando o indivíduo começa, um indivíduo que é formado, um licenciado, quando vem concorrer uma vaga de guarda, uma vaga de um porteiro, qual é o fim último? O fim último é criar um networking. Aquela conexão que você tem com aquelas pessoas no seu dia a dia. Bom dia, como está? Você abre porta para ele, ele sai. Há um que vai ter curiosidade. Amigo, você é formado em que área mesmo? Você tenta falar teu inglês podre com eles, mas é teu inglês. Ah, quem é de ser curioso? Você é formado em. Ah, não, eu sou formado em contabilidade, sou formado em administração, mas é porteiro, tá abrindo porta para ele. Ah, lá mesmo dentro, pelo menos já te conhecem que você é guarda. Pode lançar uma vaga de assistente de qualquer coisa, você concorre. E você pode escrever só um candidato interno, você põe lá teu certificado. Ah, afinal, temos esse indivíduo formado em administração ou em contabilidade e finanças, está aqui a trabalhar como porteiro, ele é interno. Você tem mais chance de passar naquela posição, porque você é um indivíduo interno, está a trabalhar como guarda, relativamente a um indivíduo que está fora da organização, que não conhece os processos e procedimentos no contexto organizacional. Então, o meu ponto de vista é esse. Você tem que ser humilde o suficiente para concorrer umas vagas abaixo, mas muito abaixo do seu nível, e você tem que ser uma pessoa ousada. Eu, na minha primeira carta, quando eu escrevi aquilo, eu, na verdade, fui estudar sobre a organização. E eu fui ver quais são os softwares que são usados na organização. Eu fui perceber quando ele falou, não, tem que usar muito Excel. Excel é uma coisa que eu praticava muito quando estava na faculdade. Mas eu não sabia usar SAP, que nós usamos. Eu não sabia usar Omere, de gestão de recursos humanos. Eu não sabia usar Unit4, que são muitos softwares usados no contexto da administração de recursos humanos. Está a ver? SAP, Omere, Unit4, está a ver? E tem um outro, PHC, também tem outro PHC. Mas PHC eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com PHC. Mas o Unit4, Omere, o SAP, já tive a oportunidade. Mas naquela época em que eu estava concorrendo para as vagas, eu não sabia. Eu só fui investigando softwares os mais usados no recurso e coloquei lá na minha carta. Tenho conhecimento básico disso aqui. Por favor, me levem. Para mais informações, por favor, no currículo, veja meu currículo. Mas meu currículo não era de nada. Sabe qual foi a minha primeira posição? Eu me levaram como porteiro. Porteiro. Assim mesmo, porteiro. Eu, licenciado em administração pública pelo Estado Eduardo Mondlane, fui trabalhar como porteiro. Eu a ver meus colegas largarem da faculdade, outros, aqueles calouros, né, que fizeram conosco algumas cadeiras, eu me esconder, tipo, não podem me ver, eu sou um porteiro. Mas eu sou mais a deles. Eu abri o portão, o carro passar, mas eu tinha licenciatura. Então foi a partir daí que eu comecei a criar networking. E não só, quando você está numa organização, você tem que ser capaz de lidar com as pessoas, saber falar com as pessoas, procurar entender as pessoas como que elas são. Eu, por exemplo, eu comecei com antes de eu entrar para a Organização Internacional para as Migrações, eu trabalhava no GMD como analista de dados. Até antes do GMD, analista de dados, eu fui docente. Eu já dei aula no Instituto. Né? Acho que você, Wilson, você sabe disso. Eu dei recursos humanos e direito administrativo. Mas ao mesmo tempo Sei. que eu dava direito administrativo e recursos humanos, eu também corria com o doutor Egas, análise de dados, isto mais aquilo. Não porque era bom na área da análise de dados, mas algum know-how que eu trazia da faculdade, eu logo implementava lá. E acabei criando meu networking ali, conhecer as pessoas, mais a Egas, aquelas outras pessoas que trabalham em outras organizações. Daí deixei o GMD, subi para IOM, a International Organization for Migration. Comecei lá na IOM, né? Primeiro, só para você ver um indivíduo que era docente, trabalhava na área de monitoria, avaliação, análise de dados, foi começar na IOM como porteiro. Mas por causa do know-how que eu já trazia, meu inglês podre, mas eu tentava falar lá, esse era não, que vai subir para ser como que? Assistente administrativo. E passei para ser assistente administrativo. Foi aí que começaram as coisas a fluir. Então deixei a IOM,
depois de 1 ano e 6 meses como assistente administrativo. Fui para a Médicos Sem Fronteiras como assistente de recursos humanos e finanças, só para você ver que as coisas já estavam a evoluir. E até aqui já passei uma média de... Essa é a minha quarta organização que eu trabalho. Mas tudo parte de que... Não, às vezes nem é preciso ter costas quentes, como se fala. Tem que ser ousado. Tem que ser ousado e saber começar do zero. O problema dos jovens de agora, que já estão formados, licenciados, eles pensam tipo, tá aí um gajo licenciado como eu para ir trabalhar como porteiro. Não, isso não. Mas você não sabe o que está lá por detrás. Tem que saber ler. O que é que tem... Sabe, Wilson, no contexto organizacional, né, para a prática aquilo que eu passei, no que eu passo no meu dia a dia. Pelo menos quando você guarda aquele que passa a dizer bom dia, como está? Você bom dia, você fala o nome dele. Bom dia, senhor Wilson, estou bem, como é que o senhor está? Também estou bem, obrigado. Aquilo de marca, bom dia, senhor Wilson, me chama. Quem é aquele puto que sabe me chamar? Da próxima, quando vir, vai te procurar. Aquele puto está onde? Então, você tem que saber criar também curiosidade nas pessoas. Agora você chega numa organização, você só fica no teu canto só, e não pergunta, não procura saber quem é quem, como é que as coisas funcionam, não. Não, essa foi a minha experiência. Não sei. Para os jovens de agora, eu acho que estão a falar muito. Bom, estamos na reta final, mas eu gostaria de ouvir de VTV, né, em poucas palavras, que implicações acha que tem essa dinâmica do mercado de trabalho atual que mais valoriza pessoas experientes em detrimento de pessoas iniciantes? Que implicações isso pode trazer, principalmente para o contexto organizacional e também para os jovens que ainda não têm qualquer experiência, em poucas palavras? Bom, ok. As implicações que isso pode ter quando as organizações procuram recrutar mais indivíduos com experiência relativamente a pessoas que não têm muita experiência ou que nunca tiveram, a implicação que pode existir é que vamos ter muitos jovens formados, mas como não têm experiência no mercado, vão ficar tipo banalizados, né? Podemos assim dizer, porque são indivíduos que já são formados, já têm certificado, mas a única coisa que lhe falta é a sua experiência. Então, muitas das vezes, esses indivíduos podem ser banalizados ou, como posso dizer, vai existir muitos licenciados, né? Mas com um mercado de trabalho muito renhido e cada vez mais exigente. Essa é uma das implicações. E a outra pode ser frustração e depressão, porque o indivíduo que já está formado, que já sentou 4 ou 5 anos na carteira e de repente termina o curso, não está a ver onde começar, porque o mercado está muito exigente e procura só pessoas com experiência, muitas das vezes se frustra e provoca depressão, né? Então, a implicação muitas das vezes é essa, né? Ter muitos jovens licenciados, sem mercado, sem trabalho, desempregados, licenciados, mas desempregados, pode provocar depressão, porque é um indivíduo que, às vezes, a faculdade, quando vira rotina, para ti fica tipo uma coisa normal. Você vai para lá, o dia passa rápido, mas você ficar durante todo o dia em casa, acordar, comer, e de repente volta a dormir, porque não tem algo a fazer, aquilo é muito frustrante e provoca depressão. Provoca depressão, muitas das vezes. Por causa de pensar mesmo, pá, um gajo já é licenciado, mas pá, em contrapartida não há emprego. É complicado. É complicado. Mas é por Certo, aí. certo. Os jovens licenciados, é aquilo que eu estava a dizer, tem que ser muito ousados, tem que ser ousados e humildes o suficiente para concorrer, nem que seja para ser motorista, você tem carta de condução. Começa lá como motorista. As coisas vão ditar lá à frente como é que vão ser, basicamente. Boa. E eu sei que já de alguma forma fez referência, mas só em forma de resumo, ou se tivesse que colocar em forma de bullets, para pessoas que acabam de se formar ou que querem entrar no mercado de trabalho pela primeira vez, que recomendações o Nelson coloca como um profissional da área de recursos humanos? Que recomendações dá a esses para poderem aumentar as suas chances de se inserir no mercado de trabalho? Ok, primeiro, dependendo da sua área de formação, né? Ah, você tem que procurar investigar mais na sua área, dependendo da sua área de formação. Por exemplo, na área da administração, você tem que procurar do job description que você vê publicado. Tenta pegar aquele job description, coloca no teu computador e tenta fazer uma coisa tipo prática. Eu sei que você já estava na faculdade, não é possível você sair da faculdade sem conseguir mexer no computador no mínimo. Tenta fazer como uma prática. Olha vídeos no YouTube, saiba pelo menos mexer um pouco daquilo que falam aí no job description. Claro que você não é formado, que ainda não teve prática das coisas, como é que funcionam, esse tipo de coisas. Mas tenta lá pegar o job description, ver o job description, tentar praticar um pouco, como se fosse um TPC, tentar praticar um pouco com o job description, ok? E não só
quando você pegar o job description, ler e entender o job description, tenta lá escrever aquelas pequenas coisas que você viu que é capaz de fazer, escreve lá na sua carta, mesmo assim humildemente, escreve lá na sua carta, de candidatura, que eu sou capaz de fazer isto, mais aquilo, mais aquilo. Então, fazendo isto, você está sendo ousado. Você está sendo ousado. E o mercado de trabalho agora em Moçambique exige isso, ousadia. Nós, os line managers, agora não estamos preocupados em andar atrás de um assistente ou de um oficial, dizer como é que é? Já terminaste isso? Como é que é? E aquele trabalho, como é que é? Se não consegue isto, mas aquilo. Nós queremos ser questionados. Tá vendo? Nós precisamos ser questionados. Chefe, eu não estou a conseguir isto aqui. Como é que eu posso fazer? Eu te indicar, faz assim, 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 pronto, você já está a correr. Se tem dificuldade, pergunte. Então, eu acho que as recomendações que eu deixo, principalmente para indivíduos que são formados, mas ainda não têm experiência no mercado de trabalho, pratique, pegue job description, pratique com job description. 2, seja ousado e seja humilde. Yeah. É basicamente isso. Seja ousado, seja humilde e pratique com job description, basicamente. Yeah. Boa. Muito obrigado, Nelson VTVN, pelos inputs muito, muito, muito pertinentes. E eu acredito que as pessoas farão um bom uso dessas informações para o seu próprio benefício. Nelson, tem alguma consideração final antes de fecharmos? Não, eu só agradecer pelo meeting. Foi uma boa oportunidade, pelo menos, para eu exprimir aquilo que eu sei da prática. E dizer que para as próximas vezes estarei ainda, continuar aberto para termos esse tipo de conversas. Boa. Yeah. A juventude agradece e muito obrigado.